E aí pessoal, tudo certo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema de Casa. Hoje recapitularemos o filme O Lar das Crianças Peculiares. Então pega sua pipoca e seu refri e vamos lá. Na ensolarada Flórida, Jake Portman é um adolescente que sente que vive uma vida mundana. Ele trabalha no supermercado local e é constantemente intimidado por seus colegas. A gerente, Shelley, se aproxima dele a respeito de uma ligação telefônica esperando por ele. Ela o leva até seu avô, Abe, mas ele avisa Jake para não visitá-lo naquele dia porque é perigoso. Ao telefone, Abe parece paranoico e frenético, mas isso não incomoda Jake, pois ele sabe que seu avô foi diagnosticado com demência. Na rua da casa de Abe, Jake e Shelley avistam um homem com olhos brancos no meio da estrada. Os olhos do homem são brancos e ele emite uma vibração ameaçadora. Ao chegarem à casa, descobrem que está completamente saqueada e Abe está desaparecido. Jake alerta Shelley de que alguém invadiu, então ela volta ao carro para encontrar uma arma. Na floresta próxima, Jake vê a lanterna de Abe à distância. Ele se aproxima para investigar e descobre que está completamente encharcada de sangue. Ele vai mais fundo na floresta e vê seu avô deitado inconsciente, com os olhos ausentes. Jake liga para o 911 para pedir ajuda. No meio da chamada, Abe agarra o braço de Jake para avisá-lo que ele deve ir embora antes de dar seu último suspiro. Ele diz a Jake para ir para a ilha e para o loop do dia 3 de setembro de 1943. Jake fica muito confuso com as palavras de seu avô, mas promete fazer o que ele diz. Mesmo assim, Abe morre no local enquanto Shelley se aproxima deles. Uma criatura sinistra aparece por trás. Shelley atira, mas parece que não há nada lá e apenas Jake pode vê-la. Após o incidente traumático, Jake vai à terapia para avaliação mental. Ele explica ao seu terapeuta que não tem certeza se algo está errado com ele. Toda a situação da morte de Abe o confunde profundamente, o que afeta seu bem-estar mental. Ele se lembra do tempo em que Abe lhe contava histórias fantásticas sobre monstros e outras criaturas míticas. No entanto, o pai de Jake, Frank, não gostava muito das histórias que Abe contava. Sempre que Abe contava histórias sobre um lar para crianças gerido pela senhorita Peregrine, ele também mostrava fotos a Jake. De acordo com Abe, ele costumava viver nesse lar mágico, onde cada criança era única à sua maneira, possuindo habilidades estranhas e fora do conhecimento humano. O pequeno Jake perguntou a Abe por que ele foi enviado para aquela ilha, e ele explicou que era por causa dos monstros. Jake acreditava tanto nisso que até compartilhou as histórias com seus colegas, o que o transformou em alvo de zombaria. À medida que Jake cresceu, ele parou de acreditar nas histórias de Abe, o que deixou seu avô profundamente triste. Mas ele compreendeu as dúvidas de todos. Enquanto colocava as coisas em caixas, Frank disse a Jake que, embora Abe fosse um bom avô, ele não era um grande marido e pai. Depois de voltarem para casa, a família de Jake e outros parentes o surpreendem para seu aniversário. Mas ele não parece entusiasmado, e isso o sobrecarrega negativamente. Em vez de socializar com outras pessoas, Jake vai direto para seu quarto. Ele não está totalmente livre, porque sua tia entra e lhe dá um livro de Abe. O livro é de Ralph Waldo Emerson e contém um cartão postal da senhorita Peregrine, convidando-o a retornar ao lar dela, localizado em Cairnholm, uma ilha no país de Gales. Seus pais consultam o Dr. Golan sobre ir para a ilha, e ela incentiva os pais de Jake a permitir que ele vá para lá, para que ele possa separar a realidade da fantasia, e também para ter um encerramento adequado sobre a morte repentina de Abe. No ferry, Jake e Frank avistam um pássaro peregrino logo acima deles. Nas histórias de Abe, ele costumava dizer que a senhorita Peregrine podia se transformar em um pássaro. Lembrando disso, Jake grita brincando e se apresenta ao pássaro como neto de Abe. Eles chegam à ilha e uma atmosfera enevoada e sombria os acolhe. Ambos ficam em um pub antigo que também acomoda viajantes. Jake olha ao redor do lugar enquanto os proprietários chegam, o que o assusta. Jake convence seu pai a deixá-lo ir ao lar da senhorita Peregrine. Ambos se aproximam de um grupo de jovens para pedir se alguns deles podem guiar Jake até o lado da ilha que ele quer ver. Eles concordam enquanto Frank lhes dá algum dinheiro. Dylan e Worm, seus guias, acompanham Jake até o local. Eles decidem tomar um atalho e zombam de Jake, apontando na direção da casa enquanto esperam na estrada. Finalmente, ele vê a casa e descobre que está em ruínas. Ele volta ao pub decepcionado. Og, um homem cego, explica a Jake que os alemães realmente bombardearam a casa em 3 de setembro de 1943. Ele continua dizendo que nenhuma das crianças sobreviveu, incluindo a senhorita Peregrine. No dia seguinte, Jake pede permissão ao seu pai para sair e andar com os adolescentes que conheceu ontem. Seu pai concorda e acha que é uma ótima ideia, dado que Jake não tem amigos. Mas Jake vai para o lar das crianças em vez disso. Ele olha as fotos cobertas de sujeira e examina ainda mais a área. Ele vê uma escada e decide subir. De repente, vê a silhueta de uma jovem que o chama de Abe.
Isso choca Jake, fazendo-o descer correndo. Ele começa a notar outras crianças espiando-o. Jake corre para fora da casa, mas tropeça e desmaia. Ele acorda e se encontra sendo carregado por Bronwyn, uma menina com força incrível. Ele então conhece outras crianças sobre as quais Abe lhe contou. Emma, a garota que levita a menos que use sapatos de metal, 2 gêmeos mascarados, Olive, a garota que pode controlar o fogo com a mente, Bronwyn, que o levantou e tem força sobre-humana, e Millard, o menino invisível. Jake os acusa de estarem mortos, mas eles negam. Ele pergunta se ele está morto, mas eles também dizem que não. As crianças o levam a uma caverna onde o portal está localizado. Ao sair da caverna, ele corre para o pub onde se hospedou, mas agora está cheio de clientes. O gerente do pub não o deixa subir onde suas coisas deveriam estar. Jake fica confuso com o que está acontecendo, pois os clientes do pub o ameaçam e conspiram que ele é um espião. De repente, pratos e copos de cerveja se chocam contra as paredes do pub. As crianças peculiares chegam e intervêm para resgatar Jake. Ele rapidamente percebe que está preso no loop de 1943. Por enquanto, ele vê aviões de guerra no céu, enquanto o pub pega fogo por causa de Olive. Eles pegam uma carruagem a caminho do lar, e Millard revela que foi ele quem começou a jogar coisas no pub. Os 3 explicam a Jake que estão presos no mesmo dia em seu loop. Quando chegam ao lar, Jake vê sua fachada original cheia de vida e vibrante, com muitas plantas e flores ao redor da casa. Jake é então levado para conhecer a própria senhorita Peregrine. Ela é uma mulher inteligente e perspicaz, que dá muita atenção ao tempo. É porque ela tem o poder de controlá-lo e preservá-lo. Ela expressa suas condolências mais profundas a Jake, enquanto se preparam para um chá no jardim. Jake conhece mais crianças peculiares. Fiona, a garota que pode controlar plantas. Claire, a garota com uma boca na parte de trás da cabeça. Hugh, o menino com abelhas vivendo em seu corpo. Horace, o menino com sonhos proféticos. Quando se aproximam de Emma, Fiona informa a senhorita Peregrine que a polícia está batendo à porta por causa do incidente no pub. Jake rapidamente defende as crianças, dizendo que elas só queriam ajudá-lo. A senhorita Peregrine lhes dá um sorriso tímido e retorna à casa. Emma mostra a Jake sua habilidade, mas antes disso, ele amarra uma corda em volta da cintura dela. Ela desafivela seus sapatos de metal e começa a levitar para colocar um esquilo bebê de volta na árvore. Jake a puxa para baixo enquanto ela coloca os sapatos novamente. Emma diz a Jake que Abe costumava fazer isso por ela e chamava isso de seu trabalho. Obviamente, ela está profundamente devastada pela morte de Abe e ainda não superou isso. Em um dos quartos, Jake conhece Enoch, o menino que pode trazer os mortos de volta à vida por um breve período. Ele é o mais intimidador entre as crianças. Ele mostra esse talento usando 2 pequenos bonecos esqueléticos com pequenos corações que lutam entre si por um breve momento. Jake assiste enquanto os 2 bonecos brigam. Emma ajuda Jake a se preparar para o jantar, emprestando-lhe uma gravata e ajustando-a para ele. Na sala de jantar, Enoch parece irritado porque está com ciúmes de Jake. Abelhas começam a surgir no ar por causa de Hugh, mas ele usa um chapéu para evitar isso. As crianças perguntam a Jake como é o futuro, mas a senhorita Peregrine interrompe dizendo que não devem falar sobre o futuro. Todos continuam comendo, exceto Claire, mas Jake a encoraja a ser ela mesma. Ela sorri e come a comida por trás do pescoço. Emma sai depois que Enoch menciona Ivanhoe, como ele deixou a senhorita Peregrine. A senhorita Peregrine recebe um telefonema de um jovem Abe na sala de estar. Os sonhos de Horace são projetados, embora sejam principalmente aleatórios, seus sonhos também prevêem o futuro. Eles veem uma mulher sendo levada por homens vilões. Ele sonha com Emma e Jake se beijando, o que faz assim que a senhorita Peregrine desligar o projetor. Todos vão para fora para o reset. Eles estão presos no dia 3 de setembro de 1943, durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, momentos antes de uma bomba cair na casa e matar todos. Eles usam máscaras e olham para os aviões no céu, esperando pela bomba. Antes que ela pudesse cair, a senhorita Peregrine ajusta o relógio para 24 horas antes. Eles não podem viver fora do loop, ou seus anos os alcançariam e eles morreriam. Emma leva Jake de volta à caverna e mostra a ele o que é um telefone. Eles tiram uma foto juntos. Enquanto isso, um pássaro voa para dentro da caverna e bate na parede. Emma o leva de volta para casa para ser tratado. Jake volta andando e vê seu pai procurando por ele. Um fazendeiro os chama para perguntar sobre suas ovelhas, que morreram misteriosamente. Eles retornam ao quarto, e Jake encontra uma carta que Abe escreveu para a senhorita Peregrine, avisando-a sobre alguém chamado Sr. Barron e dizendo à senhorita Avocet, outra diretora de um lar peculiar, para criar um novo loop o mais rápido possível. Jake e Frank vão à praia e encontram um ornitólogo que pesquisa pássaros raros,
Isso desencoraja Frank de tirar fotos de pássaros, e ele decide ficar no quarto para dormir, dando a Jake uma chance de escapar. A senhorita Peregrine está tratando o pássaro, que na verdade é a senhorita Avocet, a mesma mulher vista no sonho de Horace e uma em Brian, assim como a senhorita Peregrine, o que lhes dá a capacidade de se transformar em pássaros. Jake questiona a senhorita Peregrine sobre Baron, mas ela evita dar respostas. Ele encontra Enoch e Olive. Enoch leva Jake ao quarto de Victor, irmão de Bronwyn, que foi morto pela mesma criatura que matou Abe. Seus olhos estão faltando, e Enoch o reanima como uma marionete para assustar Jake. Ele desce correndo e vê as outras crianças prestes a fazer suas caminhadas diárias. Na casa, a senhorita Peregrine visita Victor e lhe dá um abraço maternal, mesmo ele sendo agora um corpo sem vida. Emma leva Jake ao seu esconderijo secreto, que é um navio naufragado no fundo do oceano. Jake acha que Emma vai se afogar, mas ela não se afoga. Ela sopra uma bolha de ar para que ele possa respirar debaixo d'água, e depois expulsa a água do navio, que fica completamente seco. Ela traz uma caixa que Ivan confiou a ela. Emma mostra a Jake fotos de pessoas peculiares, incluindo o Sr. Baron, que Jake reconhece como o homem do lado de fora da casa de Abe na noite em que ele morreu. Ela revela que Baron é o líder dos peculiares maus e que ele caça loops para matar. Emma, então, diz a Jake que ele pertence ao mundo peculiar. Ele nega e diz que é comum. Para convencê-lo, ela leva Jake para ver a senhorita Peregrine andando com sua besta em um local com um contorno de giz de uma criatura que ela está tentando caçar, a besta que matou Victor. Um monstro alto e sem olhos, semelhante ao que Jake viu na floresta, emerge, mas é visível apenas para ele. A senhorita Peregrine atira na criatura horrenda com uma flecha, que cai perfeitamente dentro do contorno. Emma percebe que a peculiaridade de Jake é ser capaz de ver esses monstros. De volta à casa, Emma traz o livro da senhorita Peregrine para explicar quem são essas criaturas. Ela revela que Baron e seus comparsas são Hologhast, um grupo diferente de peculiares que caça os bons para viver além dos loops e viver para sempre. Ela continua dizendo que Baron realizou um experimento usando a senhorita Avocet por causa de seus poderes, mas deu errado e transformou ele e os outros Hollows em monstros. Eles conseguiram voltar às formas humanas consumindo os olhos de outros peculiares, especialmente as crianças. Quanto mais olhos comem, mais humanos se tornam. Isso faz Jake perceber que Baron comeu os olhos de seu avô. A senhorita Avocet acorda e volta à sua forma humana. Com medo de que Baron vá atrás das crianças, a senhorita Peregrine decide que é hora de partir e encontrar um novo lar no loop. Emma e Jake discutem porque ele não quer ir com eles para outro loop. Ele decide voltar pelo portal. Jake retorna à praia e encontra Frank muito preocupado. Aldi é encontrado morto perto das rochas com os olhos faltando, como se algo o tivesse atacado. Jake percebe que precisa avisar os peculiares. Seu pai o impede e diz que é perigoso andar por aí com um lunático à solta, mas Jake corre para a caverna e o ornitólogo o segue. Jake ouve o homem, que admite ser peculiar, e então toma a forma e aparência do Dr. Golan antes de se revelar como Baron. Ele se apresenta e continua dizendo que também viu Jake na casa de Abe. Ele transforma a mão em uma lâmina e a coloca na garganta de Jake para obrigá-lo a fazer o que ele manda, enquanto as crianças peculiares arrumam suas coisas para se transferirem para outro loop. Baron força Jake a levá-lo à casa da senhorita Peregrine. A senhorita Peregrine abre a porta e se preocupa com o bem-estar das crianças. Baron entra e ordena que as crianças se aproximem, mas elas só obedecem à senhorita Peregrine quando ela lhes diz para recuar para sua segurança, sabendo que o amigo Hollow de Baron está esperando para atacá-los. Jake, por ser capaz de vê-los, é sua única esperança de sobrevivência. A senhorita Peregrine se sacrifica para ir com Baron em troca da segurança das crianças. Ela se despede dramaticamente das crianças e pede a Jake que prometa fazer tudo para cuidar das crianças caso algo aconteça com ela. Ele concorda com a cabeça e ela se transforma em um pássaro para que Baron possa pegá-la. Jake e a senhorita Avocet tomam a dianteira e ajudam a manter as crianças escondidas na escuridão quando os Hollows decidem aparecer. Jake então atende o telefone e ouve uma chamada do jovem Abe em 1943. Abe não conhece Jake, pois ainda não o encontrou. Jake aproveita para dizer que gostaria de ter sido um neto melhor para ele. Enquanto a senhorita Avocet instrui as crianças sobre o que fazer, ela é puxada através de uma parede pelo Hollow. As crianças gritam de medo. Jake guia as crianças para a segurança e luta contra o Hollow com a besta da senhorita Peregrine. O Hollow entra, mas ataca Enoch depois que ele tenta fazer algo a respeito. Jake luta para mirar corretamente. O Hollow joga Enoch pela sala usando seus longos tentáculos. As crianças correm para o sótão enquanto isso acontece. Finalmente, Jake consegue atirar no Hollow antes que ele pegue os olhos de Enoch.
Ele continua a segui-los até o sótão e bate na porta. Eles tentam sair pela janela, enquanto Fiona controla uma árvore para que possam se refugiar nela. Quando estão no telhado, o Hollow entra no sótão. Eles chegam à árvore em segurança. Eventualmente, o avião alemão lança a bomba na casa, matando o Hollow. O loop então se fecha para sempre, e as crianças nunca podem retornar a essa casa. Sem saber o que fazer, eles se dirigem à praia e planejam deixar a ilha. Todas as crianças trabalham juntas para levantar o navio naufragado de Emma à superfície para que possam ir a Blackpool, onde há outro loop. Eles usam sua força e habilidades para reviver o navio com sucesso. Funciona, e eles estão prontos para partir. Emma explica que, como esse loop foi criado em janeiro de 2016, eles percebem que podem evitar a morte de Abe se matarem Baron lá. Eles mostram o mapa para o resto dos peculiares e explicam como o tempo é essencial. Todos estão em uma corrida contra o tempo. Eles chegam ao Pier de Blackpool, um lugar muito desconhecido para eles. Todos passam por uma casa assombrada, onde os Hollows estão prontos para realizar seu experimento com Miss Peregrine e outros Winebrinks. Jake e Emma entram na Blackpool Tower e tentam atrair alguns Hollows para fora em direção ao Pier. Emma desamarra seus sapatos para chamar a atenção de Baron e revela que eles conseguiram matar o Hollow que atacou sua casa. Eles têm sucesso em levar os Hollows ao Pier. Os transeuntes ficam maravilhados ao ver Emma levitar. Ela fica presa em um dos fios de cabos. Um trem está prestes a se aproximar, Jake a puxa e salva sua vida. Um dos Hollows que o segue é arrastado pelo trem. Uma vez que os Hollows chegam ao Pier, as crianças peculiares lutam. Eles jogam bolas de neve e algodão doce nos Hollows para que possam ser vistos em plena luz do dia. Enquanto isso, Enoch traz alguns esqueletos à vida, que perseguem os Hollows, começando a abatê-los e lutar contra eles. Tudo isso acontece enquanto pessoas não peculiares podem vê-los. Os esqueletos conseguem derrubar vários Hollows de diversas maneiras. Bronwyn pega um cavalo do carrossel e o joga em um Hollow, jogando-o na água. As pessoas começam a entrar em pânico ao sair do parque de diversões. Todos se dirigem à Blackpool Tower na esperança de salvar Miss Peregrine. As outras crianças lutam contra Baron e seus dois amigos Hollows. Emma sopra um vento forte em direção a Baron, enquanto Hugo libera abelhas para atacar os outros Hollows. A Hollow fêmea sobe nas barras e começa a jogar facas nas crianças, conforme instruído por Baron. Enquanto isso, Enoch ataca, mas Baron consegue detê-lo. Olive também tenta incendiá-lo, mas ele a derruba. Depois que Jake erra um tiro com a besta, Bronwyn joga uma cadeira de cinema em Baron para distraí-lo por um tempo. Baron consegue pegar a besta enquanto Horus tenta lançar uma luz forte sobre ele, mas falha. O Hollow macho tenta congelar e afogar Bronwyn em uma piscina de água, mas Fiona o detém jogando sementes nele, que em um momento brotam, se enrolam e o estrangulam. A caminho dos Winebrinks, Emma consegue ganhar tempo soprando uma brisa forte em direção a Baron novamente. Olive tenta libertar Bronwyn, mas o Hollow macho começa a congelar Olive, que é sua fraqueza. Enoch consegue trazer um boneco de elefante à vida e o usa para esmagar o Hollow. A Hollow fêmea tenta atacar os mais jovens, mas ela se transforma em pedra depois que os gêmeos removem suas máscaras e a encaram. Olive se transforma em gelo e frio. Enoch pede desculpas por não poder protegê-la. Quando parece que ela está morta, Olive é revivida em resposta a Enoch. Esgotada por ter dado muito ar, Emma para de fazer Baron funcionar novamente. Jake liberta os Winebrinks e irrita Baron. Os pássaros voam livremente para encontrar e criar outros loops para levar as crianças para a segurança. Emma e Enoch veem Jake, mas Baron também assume a forma de Jake para enganá-los. Agora confuso, Jake deve provar que ele é o verdadeiro. Ambos se revezam falando. Um Hollow aparece por trás. Jake consegue se provar ao avistar o último Hollow caminhando atrás deles. Ele ataca Baron e come seus olhos pensando que era Jake. Eles conseguem derrubar o Hollow usando uma besta. As crianças então deixam o navio para permanecer em seu loop, mas Jake sabe que isso significa que ele não pode vê-los novamente. Uma por uma, as peculiares abraçam Jake enquanto se despedem. Emma tenta consolar Jake dizendo que eles estarão seguros agora que Baron se foi. Eles se abraçam e Emma parte. Ele se verifica seu telefone enquanto o Pier muda com o tempo e enquanto o tempo se repete. Ao retornar para a Flórida, Jake vai à casa de seu avô e percebe que ele ainda está vivo. Ele conta a Abe todas as suas experiências na casa de Miss Peregrine e com as crianças. Abe dá a Jake seu presente de aniversário, o livro de Emerson, que contém muito dinheiro para sua jornada. Ele persuade Jake a ir atrás das crianças, pois ele pertence a esse mundo. Jake corre pelos cais para alcançar o navio das crianças. Ele encontra Emma e explica que passou por diferentes loops em diferentes cidades ao longo dos anos. Ele foi a várias cidades ao redor do mundo para vê-la novamente.
Ela para e o beija enquanto ele se junta a eles em suas viagens. Miss Peregrine voa sobre eles e para em uma torre. Ela finalmente encontra as crianças e voa até o navio para se reunir com elas novamente. Se gostou desse vídeo, pode assistir algum desses outros 2 que estão aparecendo. São tão bons quanto este. Também inscreva-se para assistir a mais vídeos, ative as notificações e deixe um like. Isso realmente ajuda o canal. Obrigado!